vamos falar sobre algumas dicas, como elaborar provas e testes, quais recursos que as escolas podem disponibilizar. Então aqui nós vamos dar algumas dicas para tentar responder essas perguntas. Lembrando que não existe receita de bolo e aquilo que funciona com um aluno pode não funcionar com outro. Quer dizer, o que funciona com uma classe também pode não funcionar com outra. Nós que somos professores, trabalhamos em educação, sabemos que às vezes planejamos uma aula, planejamos uma estratégia para aplicar em determinada situação e aquilo funciona perfeitamente, mas em outra situação não dá certo. Então, nós temos as dicas, temos algumas orientações, temos um norte, mas muitas vezes vamos ter que usar a nossa criatividade e a nossa capacidade para poder fazer outras articulações e buscar outros caminhos que não sejam aqueles já planejados por nós. E na tela a gente vê exemplos de adaptações em situações de teste. Então, leitura dos testes para os alunos, né? Tem muitos alunos da educação especial que só vão fazer teste através da leitura. Então, não tem nenhum problema a gente fazer esta adaptação. Inclusive, uma coisa que eu acho importante, aqueles alunos que nós sabemos que não estão mais dentro do grupo de atendimento da educação especial, que são os alunos com dislexia, alunos com descalculia, com um transtorno da linguagem, com DEPAC, por exemplo, esses alunos eles não são o público-alvo da educação especial. A LDB houve uma mudança em 2013 e a redação colocou que a educação especial será oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para alunos com deficiência, TGD, altas habilidades e superdotação. Então o público se restringiu muito. E nós temos na escola vários alunos com outras dificuldades que não são contempladas pelo artigo 58 da LDB. Então a gente tem que criar estratégias. E eu não vejo nenhum problema se nós aplicarmos essas estratégias não só para alunos com deficiência, TGD, altas habilidades e superdotação, mas também para alunos que tenham outra dificuldade em outra área. Então a área da linguagem existe muitas dificuldades que nós encontramos nos alunos. E uma das maneiras que nós encontramos para solucionar os problemas na hora dos testes é justamente ler testes para alguns alunos em algumas situações. A segunda é explicações diretas de várias maneiras. Aí nós temos uma outra coisa que é muito comum na escola. O professor explica, o aluno não entende, o professor explica novamente, do mesmo jeito, o aluno continua sem entender, o professor continua explicando do mesmo jeito 3, 4 vezes e o aluno não entende. Então nós temos que criar um mecanismo de explicar de outras formas para que o aluno entenda a nossa explicação. Uma outra estratégia é tempo extra para a realização dos testes. Nós podemos fazer isso, né? Não há necessidade dos alunos que têm alguma dificuldade fazerem o teste naquele tempo exato. Alunos, por exemplo, que têm déficit de atenção, alunos que são hiperativos, alunos que têm autismo, esses alunos às vezes precisam que nós ampliemos o tempo de teste. Intervalos das sessões dos testes, né? Muitas vezes, isso já aconteceu muitas vezes comigo, o aluno está em classe e está fazendo uma prova e ele às vezes, professor, deixa eu dar uma saída porque eu não estou aguentando. É normal isso acontecer, principalmente em casos de autismo. A gente pode permitir isso. A outra estratégia é auxílio ou equipamento adaptativo. Alunos com deficiência motora, alunos que têm paralisia cerebral, alunos com baixa visão, surdos, cegos, são alunos que precisam às vezes de adaptação de materiais que sejam produtivos para eles nesse momento, né? Há muitos casos que se a gente não fizer essa adaptação, o aluno também não faz os testes. Orientação para o aluno por meio de sinalização, né? Isso é outra coisa também, em casos, por exemplo, de Libras, que é lei, é obrigação da escola ter um intérprete de Libras e a necessidade de nós utilizarmos também não somente Libras, mas em outras situações em que nós devemos sinalizar para os alunos algumas coisas que eles não vão compreender normalmente. Por exemplo, né, alunos com autismo muitas vezes têm alguma aversão ao som, ao barulho, então nós temos que mudar essa sinalização de som para alguma coisa que seja mais visual, alguma coisa que seja mais palatável para ele. Respostas ditadas para um assistente ou escriba, né?
No caso, alunos com paralisia cerebral, que às vezes não conseguem escrever, precisam que alguém escreva para eles, é necessário nós colocarmos também esse assistente, esse professor assistente, para fazer essa atividade. Realização do teste em um local tranquilo. Bem, aí tem uma coisa que a gente tem que fazer com muito cuidado. Por exemplo, né, tem alunos que preferem, por conta do barulho, por conta de alguma intolerância sensorial, preferem fazer o teste numa sala à parte. Porém, isso pode trazer alguma questão de exclusão, né? Se isso ficar alguma coisa que traduza o sentimento de exclusão, nós temos que evitar isso. O ideal mesmo seria que a sala toda estivesse em condições de se fazer o teste. Isto é, que em muitos casos algumas crianças terminam mais cedo e começa a fazer um certo barulho na carteira, um movimento, há um movimento nos corredores da escola também, e daqueles alunos que saem da sala depois do teste, cria tumulto. Então é necessário que todo o ambiente seja preparado para aquilo. Então não somente um ambiente específico para determinado aluno. Realização do teste em vários dias. É outra estratégia que algumas escolas utilizam por conta dessa dificuldade do aluno de realizar o teste naquele momento. Porque há vários motivadores que impedem essa criança ou esse adolescente de realizar aquele teste, então algumas escolas utilizam essa estratégia. Uso de notebook ou de programas para leitura de prova, né? Isso é muito comum também, esses aplicativos que hoje vão servir para deficientes visuais, são aplicativos que utilizam muito essa condição de tecnológica para ajudar esses alunos. E provas em versão Braille também, é outra alternativa que nós podemos utilizar. Então aqui tem algumas sugestões que eu acho importante nós anotarmos, elas estão escritas aí, e nós podemos fazer as adaptações necessárias para criarmos essas alternativas que são essenciais para que esses alunos tenham sucesso nos testes. É importante dizer que os testes, às vezes, eles trazem estresse, né, para o aluno. Então, eles também têm que ser bem aplicados para que esse estresse possa ser superado pelo nosso aluno. Opções para facilitar o acesso dos alunos à aprendizagem. Então, usar dicas variadas para que o aluno tenha acesso àquela aprendizagem, né? Aplicar testes orais, verbais e escritos, né? Nós já falamos isso anteriormente. Usar a demonstração prática. Aquilo que nós falamos o tempo todo sobre a linguagem, sobre os materiais montessorianos, né? Os símbolos gramaticais, e depois entramos na matemática, falamos sobre material dourado, sobre a corrente matemática. São atividades práticas, né? Eu estou ensinando ali a matemática, que em muitos casos é extremamente abstrata, mas de uma forma prática. Usar testes gravados também é uma outra estratégia para que o aluno possa responder bem às perguntas, esse que tem alguma dificuldade de leitura. Usar gravuras, ler os testes para os alunos. Muitos professores, antes da aplicação das provas, eles gostam de ler justamente para que o aluno, tendo alguma dúvida, a leitura do professor possa dirimir essas dúvidas. Antecipar a leitura das questões do teste. Também são estratégias que nós podemos utilizar para ajudar. Usar aplicações no ambiente real. O teste pode ser aplicado por uma pessoa especializada, no caso de alunos que têm alguma dificuldade muito específica, esse teste pode ser aplicado para essa pessoa. Usar respostas curtas. Aí tem uma outra questão importante dentro das adaptações que nós fazemos, das provas e avaliações. Nós falamos lá no início do nosso curso que as provas e as avaliações deveriam ser adaptadas. E em muitos casos, as respostas muito longas, resposta que vai fazer com que o aluno perca muito tempo respondendo, elas podem fazer com que ele perca o foco e aquilo seja algo dificultoso para ele. Então, eu posso utilizar, diminuir a expectativa da resposta, né? Usar múltipla escolha ou prova discursiva. Tivemos aquele caso que nós falamos aqui do professor que optou por prova discursiva em lugar de múltipla escolha, porque o menino, o garoto autista, ele ficava muito estressado
diante das opções que ele tinha de escolher uma para responder aquelas questões. Então, ele optou por uma prova discursiva. E modificar o formato, né? Aí tem não somente a questão da ordem das perguntas, às vezes, da orientação, mas também o próprio layout da página, né? Às vezes as letras têm que ser mais bem organizadas, as questões mais bem organizadas, uma prova muito confusa confunde o aluno. Então essas são algumas dicas, algumas ideias que são importantes também. Encurtar a extensão da prova, estender a duração, dependendo da situação. O que é encurtar a extensão? Muitos alunos não conseguem ficar muito tempo fazendo prova, então faz uma prova mais curta. Usar variações, dar as instruções em passos separados, né? Quer dizer, para que o aluno entenda melhor. Usar apoio escrito para as instruções orais. Quando eu vou falar oralmente, eu posso utilizar, por exemplo, um data show, o próprio quadro. Baixar o nível de dificuldade. Esse aí é um item que tem que ser feito com muito critério, no sentido de que eu também não fique fazendo um trabalho com esse aluno dentro de das suas limitações apenas e não um desafio para coisas mais altas. É preciso que eu tenha sempre essa percepção de que a dificuldade vai existir e que eu tenho que criar alternativas para ele superar a dificuldade. Mas também eu não vou fazer uma prova extremamente difícil para ele. Reduzir as instruções, quando às vezes a prova vem com muitas instruções, aquilo confunde o aluno. E reduzir as tarefas com lápis e papel. Muitos alunos têm dificuldade motora, então às vezes os professores exigem que os trabalhos sejam feitos escrito, manualmente. Isso para muitos é muito difícil. O professor pode aceitar o trabalho feito em computador e outras formas que houver naquele momento.